Olá, meus amigos, boa semana a todos. Vocês estão conferindo aí, o seu candidato foi eleito ou foi para o segundo turno, que as eleições tenham transcorrido em paz para você, que você tenha votado certo, pensado na sua cidade. É isso aí. Como faço todas as segunda-feiras, eu me debrucei nos institutos, nos sites que fazem aquele processamento de pesquisas sobre as probabilidades de título, de Libertadores, de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e eu estou me atendo ao título. Se na semana passada o número de candidatos ao título havia saltado de 3 para 8, os 8 permanecem nessa semana, mas houve algumas mudanças significativas aí. Teve 2 times que deram uma desgarrada para cima, lá para o alto, em termos de chances, e tem alguns que caíram bastante. Um jogo ou 2, bastou um no caso, né? Muda bastante, pode mudar bastante a situação. Assim é que eu vejo, a partir dos números que eu vou ler para vocês agora, 2 clubes, 3 institutos calculam e convergem nisso. 2 times estão com muito mais chances que os demais de ser campeões brasileiros. Pode ser que daqui uma semana não sejam mais, ou não sejam tanto, né? Mas, de qualquer forma, eles estão liderando as pesquisas, digamos assim, neste segundo turno. O São Paulo, em primeiro lugar, os 3 institutos dão o São Paulo como o mais cotado e o Atlético Mineiro em segundo, com a boa vantagem sobre os demais. Eu fiz uma arte, faço sempre, né? Refaço a arte aqui. Vou ler para vocês devagar, para vocês acompanharem aí. Depois a gente debate um pouquinho sobre isso, disseca um pouquinho isso aí, né? Aqui, o Infobola, que é o Instituto Gaúcho, vamos lá, eu coloquei pela classificação do campeonato, tá? Para facilitar. A classificação que está no campeonato de 1 a 8 agora. Então vamos lá. O Atlético tem 26%, segundo o Gaúcho Infobola. O Internacional, 8%. O São Paulo, 40%. O Flamengo, 7%. O Palmeiras, 7%. O Santos, 3%. O Grêmio, 7%. E o Fluminense, 2%. Para o Chance de Gol, que é um site paulista, o Atlético Mineiro tem 31,2%. O Inter, 5,4%. O São Paulo, 42,9%. O Flamengo, 5,3%. O Palmeiras, 9,5%. O Santos, 0,4%. O Grêmio, 4,7%. O Fluminense, 0,5%. Para o Probabilidades do Futebol, que é o do Departamento de Matemática da UFMG, o Mineiro, o Atlético, 26,9%. O Internacional, 5,8%. O São Paulo, 36,6%. O Flamengo, 7,4%. O Palmeiras, 7,5%. O Santos, 8,5%. O Santos, 4,2%. O Grêmio, 8,5%. E o Fluminense, 2,5%. O que a gente deduz disso aí? Os 3 sites estão considerando que esses 3 jogos a menos que o São Paulo tem sobre os demais, sobre Flamengo e Inter, os outros lá, o Atlético ele tem 2 jogos a menos, mas vai ter 3, porque o Atlético vai jogar no meio da semana contra o Atlético Paranaense no Mineirão na quarta-feira, um jogo ainda do primeiro turno. Estão apostando que o São Paulo tende a vencer pelo menos 2 dos 3 jogos que ele tem por disputar ainda do primeiro turno. Porque o São Paulo é o líder pelo aproveitamento e pelos pontos perdidos. Então eles estão apostando no embalo que o São Paulo pegou nas últimas rodadas aí, que ele deve ganhar pelo menos 2 desses grupos, o que já lhe daria liderança. A chance é grande de acontecer. Eles estão apostando nisso. Ou eles calculam em termos de vai jogar fora, vai jogar dentro, o adversário está desesperado, não está. Nos últimos jogos o adversário perdeu mais ou ganhou. Tem várias condicionantes aí. E sendo que eu não sei se os sites estão levando em conta, tem um fator adicional que é a pandemia do coronavírus que está atingindo vários clubes aí. Palmeiras, Santos, Flamengo, esses 3 estão particularmente atingidos aí, né? São os mais atingidos em princípio aí. Então o São Paulo está liderando a aposta nesses 3 institutos aí. O Atlético Mineiro pode aumentar a sua chance se ganhar esse jogo, como se espera, que vai jogar em casa, contra o Atlético Paranaense, porque aí ele vai botar 5 pontos de frente do trio Internacional, São Paulo e Flamengo, com um detalhe aí. Inter e Flamengo com o mesmo número de jogos que ele passará a ter, mas o São Paulo com 3 a menos. O São Paulo 5 pontos atrás, com 3 pontos a menos, com 9 por disputar. Sei que o Atlético vai desgarrar bastante da dupla Internacional e Flamengo, que até semana passada era a dupla que detinha as maiores possibilidades. Já não tem mais.
Esses 3 cálculos aí, vocês viram na arte, os dois caíram muito, tanto o Inter quanto o Flamengo, que não ganham há 4 rodadas, né? O São Paulo de 2 derrotas consecutivas, o Flamengo, né? O Inter vem de 3 derrotas nos últimos 4 jogos e um empate. Então a coisa não tá boa para essa dupla aí não. E você vê um registro de 2 times subindo aí por fora. Eles estavam lá embaixo na chance, que são o Palmeiras, que deu uma subida boa, de repente, e tem jogo a menos também, tem que considerar, e o Grêmio também, que deu uma subida significativa na tabela. O Palmeiras vem de 6 vitórias consecutivas, o Grêmio de 5. Ao passo que o Fluminense, que tinha ingressado nesse grupo na semana passada, está na tábua da beirada ali, está por pouco para sair. Ele vem de 2 derrotas consecutivas, a chance dele ficou muito menor. E no Santos, que tem uma campanha muito boa, mas o Santos parece que nenhum deles aposta muito na chance do Santos, não. O Santos está muito combalido, com o técnico internado pelo coronavírus, o Cuca. Alguns jogadores também foram, né, contaminados aí. Então o Santos também está tendo muito problema de jogador, de desfalque, tem seleção, o Soteldo está na seleção venezuelana, tudo. O Santos tem sofrido com isso. Então eles não apostam muito no Santos. A gente vê pelos números aí que o Santos e o Fluminense são meio desgarrados aí dos demais aí. O Grêmio e o Flamengo, o Grêmio e o Palmeiras dando uma subida boa, o Flamengo e o Inter deram uma descida, mas ainda estão na briga mais ou menos. O Atlético Mineiro muito bem na parada e pode melhorar nesse jogo de quarta-feira. E o São Paulo, que por enquanto agora é o favorito para esses 3 sites, né? Que ninguém dava nada para o São Paulo até 10 dias atrás, ele está aí. Esses 3 jogos a menos, ele vai ter que pagar esse jogo uma hora. Todo mundo está falando que o São Paulo está sendo beneficiado? Pode estar. Mas quando for julgar, num espaço curto de tempo, e se ele passar pelo Flamengo na quarta pela Copa do Brasil, ele vai ter 2 competições simultâneas aí, emboladas, né? Vai ter 2 competições emboladas aí. Então, mas o São Paulo, por enquanto, passa a ser de novo um time a ser batido aí, né? Faltando 17 rodadas para o final, para o São Paulo 20, para o Atlético Mineiro 18. Então o campeonato está aberto, mas com esses 2 desgarrando dos demais. O São Paulo, como o líder das pesquisas aí, das probabilidades, e o Galo também uma boa campanha que pode dar uma aproximada do São Paulo nesse jogo isolado de quarta-feira pela uma rodada anterior do turno aí. É isso aí, meus amigos. Fiquem com a gente. Até a próxima.